Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, dando início com vocês aqui agora ao nosso módulo que trata da parte de lógica de argumentação, um assunto importantíssimo, independentemente de qual seja a banca, independentemente de qual seja o nível do concurso, seja para nível médio, para nível superior, para nível fundamental, concursos grandes, concursos locais. O assunto lógica de argumentação, vamos falar que é meio que o ponto final, né, do estudo da lógica proposicional. O edital que trate da parte lógica de argumentação e que não traga ali na prova, pelo menos uma questãozinha, eu costumo brincar que eu acho que a prova fica até feia, né? Porque dentro de uma questão de lógica de argumentação, a gente consegue explorar tudo que a gente viu até agora dentro do nosso curso. A gente consegue cobrar conceitos vistos dentro da parte de estruturas lógicas, a gente consegue cobrar conceitos vistos dentro da parte de diagramas lógicos, a gente consegue cobrar conceitos dentro da parte de negações e equivalências, perfeito? Então, a gente vai começar como eu estou fazendo com vocês ao longo de todos os nossos módulos, né? Eu vou quebrando aqui em alguns vídeos. Esse primeiro vídeo aqui é só para a gente começar a compreender mesmo o que é a ideia de um argumento. E aí, do outro lado, como a gente está fazendo, vá sempre colocando as pecinhas, tijolinho por tijolinho, para a gente deixar tudo organizado. Perfeito? Então, aqui, a primeira coisa que eu vou ter que te apresentar é uma definiçãozinha bem simples, tá bom? Do que é argumento. A definição que está aqui, eu posso trazer definições um pouco mais técnicas, um pouco mais formais para vocês do que é um argumento, mas para o que a gente precisa para uma prova de concurso, a definição que eu vou trazer aqui eu acho que atende muito bem, ok? Está sendo colocado para vocês aqui que um argumento é uma relação que associa um conjunto de proposições, chamadas premissas do argumento, a uma outra proposição, chamada de conclusão do argumento. Então o que a gente vai ter aqui, olha, vejam, eu tenho premissas, e aí não me interessa quantas premissas são, tá bom? Eu posso ter um argumento que às vezes tenha uma premissa, eu posso ter um argumento que tenha duas premissas, eu posso ter um argumento que tenha três premissas, eu posso ter um argumento que tenha 10 premissas. Premissas nada mais são do que proposições, certo? E a gente vai relacionar essas premissas à conclusão. Então o que vai acontecer é o seguinte, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo do que é um argumento. Está anotado para vocês aqui, olha, que se o Pedro é estudante, então ele estuda nos fins de semana. Depois eu afirmo que o Pedro é estudante. Aí pergunta-se, portanto, ele estuda nos fins de semana. Bem, o negócio aqui é o seguinte. Eu não estou dentro desse bloco aqui, a gente não vai testar validade do argumento. A gente vai criar critérios aqui ao longo das nossas aulas, ao longo desse módulo, para a gente poder verificar se um argumento é válido ou não. Perfeito? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte. Dentro desse exemplo aqui, eu estou só te mostrando a estrutura do que é um argumento. Então, o que vai ser um argumento? O argumento vai ser uma história que eu vou te contar. Esse argumento ele é baseado em proposições, certo? Proposição, que foi o primeiro conceito que eu te expliquei dentro do curso de lógica proposicional. O que é uma proposição? Proposição é uma sentença que tem que passar uma ideia de sentido completo. Proposição é uma sentença que tem que trazer um verbo, mesmo que de forma implícita. Proposição é uma sentença que para a qual eu tenha que ter a possibilidade do julgamento enquanto VOF, certo? Então, todas aquelas sentenças ali, elas são proposições. Só que, no caso específico do argumento, a última proposição, nesse caso aqui, é aquela que a gente vai chamar de quê? De conclusão. E as demais vão ser as premissas. Já vou até tomar um pouquinho de cuidado, porque dependendo da forma, por isso que a gente vai aqui encaixar peça por peça, dependendo da forma como eu queira apresentar o argumento, não necessariamente a última sentença vai ter que ser a minha conclusão, tá bom? Aqui digamos que a gente está com um modelo bem padrão sendo apresentado agora para você começar a organizar as ideias. Mas dependendo do modelo que eu for trazer para vocês, pode ser que eu já te apresente logo de cara o que é a conclusão do argumento e em seguida venham as premissas, tá bom? Mas vamos devagar. Nesse argumento daqui então, eu tenho a apresentação de duas premissas e de uma conclusão. Então tá aqui, olha, você vai deixar anotado para mim que essas duas primeiras sentenças aqui, olha, são as minhas premissas do argumento. Okay? E essa última que está aqui, olha, seria a minha conclusão. Certo? O que eu posso antecipar é o seguinte. Quando a gente fala de um argumento, eu posso apresentar quantas premissas eu quiser. Agora, dentro da estrutura de um argumento, eu vou te apresentar uma conclusão. Não quer dizer que daquele conjunto de premissas eu possa tirar apenas uma conclusão. A gente vai perceber que de um conjunto de premissas eu vou poder tirar várias conclusões. Mas na hora que eu estiver te apresentando um argumento, eu vou ter uma conclusão que estará sendo analisada com base naquelas premissas, certo? Então a ideia aqui é basicamente de você entender o seguinte. Se eu tiver um argumento composto por N proposições,
eu vou ter, então, n-1 premissas e uma conclusão. Está claro? Se eu tiver 10 proposições no meu argumento, 10 proposições no meu argumento, eu vou ter, então, um argumento que será composto por 9 premissas e uma conclusão. Vou falar de novo. De um conjunto de premissas, eu posso tirar várias conclusões. Mas no momento que a gente estiver constituindo um argumento, eu vou te apresentar uma conclusão que eu vou querer testar. E aí a gente vai falar justamente sobre isso que eu estou citando aqui agora. A gente vai falar sobre testar a validade desse argumento. Verificar se a partir daquele conjunto de premissas eu posso validar a conclusão que está sendo apresentada. Para eu verificar, então, se aquele meu argumento é válido ou inválido. Já vou te antecipar. A gente não fala sobre argumentos verdadeiros ou argumentos falsos, apesar de vez ou outra a gente até ter isso como conceito errado em questões de prova. A gente já teve questões até de bancas importantes, os examinadores tratarem lá como um argumento verdadeiro ou um argumento falso. A gente fala sobre um argumento ser válido ou sobre um argumento ser inválido. Mas esse teste da validade do argumento é o que a gente vai aprender a fazer na sequência do nosso curso, tá bom? Por enquanto aqui, dentro desse vídeo, a única coisa que eu queria te apresentar é o quê? O que é um argumento? O argumento, então, vai ser um conjunto de proposições, de forma que eu vou ter lá N premissas, desculpa, eu vou ter N proposições. Se eu tiver N proposições, eu terei N-1 premissas e uma conclusão, certo? Então, se eu tiver o meu argumento lá com 3 proposições, um argumento com 3 proposições vai ser um argumento que vai ter o quê? 2 premissas e uma conclusão. Um argumento que tenha 2 proposições, um argumento com 2 proposições, ele vai ter uma premissa e vai ter uma conclusão. E já vou te antecipar. Vou apresentar modelos aqui em que a partir de uma sentença a gente vai conseguir organizar aquela sentença e perceber que dali de dentro eu vou ter premissas e conclusões. Fechado? Só isso que eu precisava nesse primeiro momento. Te apresentar o argumento. Um argumento é uma historinha que eu vou te contar, certo? E as premissas, eu vou sempre dizer para vocês que as premissas são as cartas que a gente tem para jogar. E, a partir daí, a partir daquelas premissas, a gente vai tentar verificar se a conclusão que está sendo apresentada é válida ou não, tá bom? Para você aí do outro lado, por exemplo, nesse momento, se você está saindo do zero comigo aqui nesse assunto, mas e aí, Bruno, dá para concluir aquilo que está ali ou não? Aguenta a ansiedade. Vamos colocar aqui nossas peças no lugares, tá bom? E aí, mais à frente, a gente vai ter condição de verificar se aquele argumento que está ali é válido ou não, ok? Só isso que eu precisava dentro desse bloco, te apresentar a ideia básica do que é um argumento, que vai ser, então, uma relação que associa um conjunto de proposições, que eu vou chamar de premissas, a uma outra proposição, que eu vou chamar de conclusão. Aqui esse exemplo, e com isso eu fecho com vocês esse primeiro bloco. Veja se o que eu falei ficou entendido. Se tiver dúvida, volte e me acompanhe. Um forte abraço. Valeu!